Então, olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma webconferência da nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos, ok? Antes da gente resolver os exercícios da aula 6, que é o objetivo aqui dessa nossa webconferência, eu queria comentar com vocês rapidinho sobre a atividade avaliativa 2, tá? Porque ela a gente já está praticamente aí no encerramento dela, e eu reparei que muitos alunos ainda não postaram, certo? Então, deixa eu comentar rapidinho aqui com vocês, tá? Pessoal, do que trata essa atividade avaliativa, tá? Vejam só, pessoal, são várias tarefas, tá? Vamos lá, primeira tarefa. Você tem uma classe produto, então aqui é a representação da nossa classe produto, ok? Essa classe produto, ela tem os seguintes atributos: o ID do produto, o nome e o preço. E esses são os tipos dos seus atributos, ok? O que você precisa fazer? Você precisa declarar essa classe produto, chama produto, com esses três atributos, ok? E importante, ó, os atributos, você tem que declarar eles como private, como a gente tem feito nas nossas webconferências, nas nossas aulas, né? Atributos sempre privados, ok? E a gente vai ter métodos getSet públicos para acessar esses atributos. Ou seja, vamos ter atributos privados, ok? E métodos getSet para acessar esses atributos, ok? A classe Big Decimal, vocês conseguem usar ela com esse import Big Decimal, ok? E a gente utiliza Big Decimal quando a gente quer uma precisão maior nas nossas computações, nos nossos cálculos, ok? Eu coloquei essa classe para que vocês conheçam ela e saibam como utilizar ela, tá bom? É extremamente importante que vocês conheçam essa classe Big Decimal, vocês que são desenvolvedores Java, ok? Muito bem, tendo a classe produto, tá? Na tarefa 2, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês criem um objeto do tipo produto, ok? Ou seja, vocês vão instanciar a classe produto, vocês vão criar um objeto a partir dessa classe, ok? E vão chamar os métodos set para guardar valores nos atributos da classe, ok? Em seguida, você vai chamar os métodos get para mostrar os valores que foram armazenados nos atributos, ok? Aqui eu dou uma dica de como que você cria um objeto do tipo Big Decimal. Assim, ó, você dá um new Big Decimal e passa uma string com o valor. Você pode passar um valor do tipo double aqui também, tá bom? Feito isso, pessoal, primeira parte. Segunda parte, você vai ter uma classe pedido que tem três atributos, ok? Tem um ID, tem o tipo int, a data do pedido, que o tipo é local date time, ok? E uma lista de produtos. Repara, o tipo dessa lista aqui é list, e você tem aqui, ó, parametrizado produto para dizer que essa lista ela contém objetos do tipo produto, tá bom? Vocês vão declarar os atributos com esses tipos aqui, do mesmo jeito que vocês fizeram com a classe produto, ok? E aí o que vocês vão fazer? Vocês também vão criar os métodos get e set. Então, olha só, os atributos da classe têm que ser privados, ok? E deve existir na classe o método get e set, que são públicos para acessar esses atributos, ok? Aqui eu dou uma dica, como é que você cria um objeto do tipo local date time? Por exemplo, quero criar um local date time para 15 horas e 30 minutos do dia 24 de dezembro de 2021. Então eu crio assim, ó, local date time, chamo o método off, aí passo ano, mês, dia, hora, minuto, ok? Essa chamada local date time off retorna um objeto do tipo local date time, tá bom? Aí você pega ele aqui e chama lá no seu produto, no seu pedido. Dá lá um pedido, ponto, set, data do pedido, aí você passa essa variável aqui, tá bom? Para criar a lista de produtos, você faz assim, ó, olha só, você define uma variável do tipo list de produto, ok? Instancia um new array list aqui, atribuindo para essa variável,
E aí você pode chamar o método add para adicionar um produto, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, escrever essa classe pedido com os métodos get e set, ok? Tarefa 4, você vai criar um objeto do tipo pedido. E aí você vai fazer o quê? Você vai passar valores para o atributo dela, chamando os métodos set. Ou seja, você vai chamar o setID, o setData do pedido, setProdutos também, tá bom? Então é basicamente isso. Você vai chamar os métodos get e set, tá bom? Tarefinha 5, o que você vai fazer? Você vai lá na sua classe pedido e você vai adicionar um método chamado getValor do pedido. O que vai fazer esse método, pessoal? Ele tem que retornar a soma do preço dos produtos. Vejam, acompanhem comigo. O pedido não tem uma lista de produtos? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever um for que vai varrer essa lista de produtos dentro da classe pedido, ok? E vai somar. Ora, um produto não tem um preço? Então, para cada produto desse aqui, ó, você vai pegar e você vai ir somando o preço dos produtos, ok? Aqui eu mostro para vocês como é que vocês conseguem somar dois valores do tipo Big Decimal, ok? Isso é um exemplo, pessoal. Estudem, por favor, a classe Big Decimal para saber como é que vocês vão fazer essa soma dos produtos, tá bom? Mas basicamente, ó, se você tem uma variável do tipo Big Decimal, uma variável V1, para você somar um valor aqui nesse Big Decimal, você chama o método add. Então, ó, isso aqui, ó, V1.add V2, isso aqui retorna um Big Decimal correspondente à soma de V1 com V2, tá bom? Então, vocês têm que criar esse método na classe pedido, tá, pessoal? Não é fora da classe pedido, é dentro da classe pedido. Outra coisa, vocês não vão passar a lista para esse método aqui. Não, esse método está dentro da classe pedido. Então, como está dentro da classe pedido, ele enxerga os produtos, a lista de produtos, tá bom? Então, vocês têm que escrever esse método. E tarefinha 6, vocês vão simplesmente chamar esse método. Então, você vai colocar lá pedido.getValor do pedido, tá bom? Basicamente isso aqui, tá bom? Quais são os pontos difíceis aqui, pessoal? Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre a classe Big Decimal em Java, fizessem teste com ela, conhecesse essa classe, tá bom? Eu também gostaria que vocês fizessem a mesma coisa com o Local Datetime. São duas classes muito importantes em Java, tá bom? E também um pouquinho sobre o ArrayList. Sobre o ArrayList a gente tem na nossa aula, tá? Então é importante que vocês façam essa pesquisa sobre Local Datetime, sobre Big Decimal, para entender bem esse exercício aqui, tá bom? Eu coloquei na atividade avaliativa esse exercício que é para vocês escreverem uma classe, escreverem código, porque eu quis fugir do padrão de colocar aqui uma coisa do tipo pergunta-resposta, pessoal. Imaginem, essa é a oportunidade que vocês têm nessa disciplina de programação orientada a objetos de escrever um código. Se eu não colocasse na atividade avaliativa uma coisa dessa, pedir para vocês escreverem código, vocês não iam ter a oportunidade de escrever código nessa disciplina. Parar para pensar o que é passar por uma disciplina de programação orientada a objetos sem que o professor pudesse ver pelo menos um código que você escreveu? Ok? Então, por isso, eu passei essa atividade para vocês, tá bom? Não é complicado fazer isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui alguns colegas, a resposta de alguns colegas. Veja só o Rodrigo. O Rodrigo, ele postou aqui, ó, e vejam só, ele acertou tudo aqui. Vou mostrar mais ou menos aqui a resposta do Rodrigo. Olha só, ele criou a classe produto, declarou os atributos, criou os métodos get e set. Pessoal, os get e set a gente cria no Eclipse, o Eclipse cria para vocês. Acompanhe essa webconferência que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, ok? Vejam, ele criou a classe produto com os métodos get e set. Perfeito. Agora, tarefa 2.
ele instanciou a classe produto, chamou os métodos set para guardar valores nos atributos da classe, depois chamou o método get para mostrar o que tinha lá dentro. Acabou. Esse era o item 2. Item 3, classe pedido. Mesma coisa, pessoal. Você tem a classe pedido, ó, declarou os atributos da classe pedido, ok? O ID, a data do pedido, os produtos. Depois criou os métodos get e set. Aqui ele mudou um pouquinho, né? Que o set data do pedido, ele passou aqui o ano, o mês e tal. Mas você poderia passar direto aqui o objeto do tipo local date time. Perfeito, ok? 4, o que ele fez? Criou o pedido, setou o ID, setou a data do pedido, criou vários produtos, o produto 1, produto 2, adicionou esses produtos lá no pedido, o pedido tinha uma lista de produtos, não é? Aí depois pegou, mostrou o valor do ID, da data, percorreu a lista de produtos, mostrou aqui os dados dos produtos que estavam lá no pedido. Perfeito. Como é que ele fez, calculou o valor do pedido? Assim, ó, vejam, ele pegou e percorreu a lista de produtos, fazendo o que lá dentro? Ó? Somando. O valor total é o valor total mais o preço do produto. Acabou, retornou o valor total. Pronto, está aqui, ó, o valor do pedido. Tarefa 6, ele simplesmente repetiu o código aqui, mas o importante é isso aqui. Lá no final ele mostrou chamando o método getValorPedido no pedido, ok? Essa aula está gravada, vocês podem assistir esse vídeo depois, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Mas está aí a dica de, então, como fazer o atividade avaliativa 2, tá bom, pessoal? Fica aí essa dica, espero que isso possa ajudar vocês, possa esclarecer melhor, tá? Local date time, o Silvestre perguntou, retorna a data da máquina? Sim, Silvestre, vamos ver. Se a gente escrever aqui, ó um sysout, olha só, local date time, ó, aí ele não vai achar, tá vendo que tá vermelhinho? Aí você pode passar o mouse aqui em cima, ó, create constant, não, eu quero criar local date time, ponto, alguma coisa. Então, ó, shift ctrl O, cadê o import? Local date time está no pacote Java Time, ok? Eu tenho aqui, ó, o legal, quando você quer estudar uma classe, por exemplo, local date time, coloca a classe aqui, por exemplo, ponto alguma coisa, ó. Ó, tem o método now, ó, que retorna o quê? A hora e data corrente. Vamos ver? Ó, chamando local date time now, se a gente executar isso aqui, ó, run as Java application, então você vai ver que o resultado disso é, olha só, pronto, está aqui, ó, 21 horas 14 minutos do dia 10/6 de 2021, ok? Bom, então a mesma coisa, aí você quer conhecer mais sobre a classe local date time, você pode vir aqui, clicar, ó, olha só, até olhar os métodos que tem aqui, ó, da classe. Aí você pode passar o mouse aqui em cima, ó, por exemplo, ó, tem um comentário aqui, você vem, ó, coloca o mouse aqui, aí você vê o que ele faz esse método, ok? E pode fazer a mesma coisa com a classe Big Decimal. Então, por exemplo, Big Decimal ponto. Olha só, aí tem várias coisas, olha só, eu tenho constantes aqui, ó, 0. Olha só, ele cria um objeto Big Decimal com 0. Ó, value of, eu posso passar um valor do tipo double, ó, value of, então eu posso passar aqui, ó, por exemplo, 50.6. Vamos dar um system out println nisso aqui? Olha só, então big decimal, ponto value of, então, ó, run as Java application. Vamos salvar aqui, executou, 50.6, tá vendo? Estou passando como double, tá? Então é isso, tá, pessoal? Ok? Gente, vamos então começar os nossos exercícios da aula 6. Vamos lá, vocês conseguiram ver minha tela aí, não conseguiram? Estava todo mundo vendo? Preciso do feedback de vocês. Sim, professor, conseguindo ver.
Perfeito, então, Ricardo. Vamos lá, então. Vamos seguir, então, para os exercícios lá. Então, vamos lá. Ajudou a clarear um pouco mais a questão dos trabalhos, pessoal? Essa explicação? Olá, pessoal. Eu tinha feito, né, professor? Para mim estava até tranquilo com relação ao trabalho. Ah, ok. Não, perfeito. Isso é mais assim porque tem muita gente que não fez ainda, né? Aí depois eu vou colocar esse vídeo e para que as pessoas possam assim ter um norte, né? Quem tiver um pouco com dúvida. Vamos lá, pessoal. Aula 6. O que a aula 6 fala, pessoal? Na aula anterior a gente falou de herança, né? O que é a herança? Com a herança a gente consegue aproveitar o que está em uma classe e trazer para a nossa classe, né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, veja só essa minha classe programa, essa minha classe aqui, ó, vazia e tudo e tal. Pessoal, tem uma coisa interessantíssima no Java, que é o seguinte: quando você não declara uma classe, que ela estende outra classe, ela automaticamente, pessoal, Java entende que ela herda da classe Object, tá bom? Então, isso aqui que vocês estão vendo é equivalente a isso aqui. Todas as classes em Java são filhas de Object, tá? Vocês, vou deixar aqui assim, ok? Então, aqui dentro do método main, eu poderia, por exemplo, né, chamar um método aqui to, quer ver, ó? Eu poderia criar aqui, ó, programa P é igual a new programa, ok? E eu posso chamar P ponto. Veja os métodos que tem aqui, ó. Hashcode, toString, toString. Cadê? Eu não estou vendo esse método toString. Vem de object. Olha só, se eu clicar aqui, ó, abriu a classe object lá em cima. Estão vendo? Olha os métodos que tem na classe object. Todos esses aqui, ó, toString, clone, equals. Então, pessoal, vejam só, quando eu disse que programa estende object, programa herdou todos esses métodos que estavam lá em object, ok? E se eu tirar isso aqui? Continua funcionando do mesmo jeito, pessoal, olha só. Continua tendo o método string aqui, por quê? Porque se eu não declaro na minha herança que a minha classe aqui, ela herda de alguma classe, automaticamente ela herda de object. Em resumo, todos os objetos, todas as classes Java possuem esses métodos que vocês estão vendo aqui em object. O que é interessante nesse toString, pessoal? Esse toString, quando você digita aqui, por exemplo, sysout, poxa, estou mandando imprimir o conteúdo da minha variável programa, o que ele vai imprimir? Deixa eu mostrar para vocês. P e p.toString, tá? Vamos ver se vai ter diferença? Olha só, quando eu rodar isso, ó, programa arroba isso aqui. Estão vendo que o resultado é o mesmo? Então, o que acontece? Quando o systemout.println eu passo para ele uma variável que tem o tipo classe, ele automaticamente chama o toString dessa classe. E esse toString é lá de object. E o que ele imprime? Ele imprime, ó, getClass, getName, o nome da classe, programa, arroba, e aqui o que? Um hashcode, olha, ele está chamando o método hashcode, aqui da classe object, tá bom? Ou seja, ele tem uma implementação. Uma coisa que a gente vai ver nessa aula 6 é que, olha só, eu posso dar aqui por exemplo, Ctrl barra, olha só, ele está mostrando os métodos que tem que foram herdados. Eu posso escolher aqui o toString, vejam aqui, acompanha comigo. Eu poderia escrever isso aqui na mão, tá bom? Mas olha só o que ele está fazendo. Override. O que é isso? Sobrepondo toString. Então, olha só. Aqui eu estou vendo que quando eu chamar toString, ele chama toString de
object. Mas agora, se eu definir um toString aqui, que é um método que está igualzinho o lá de cima, reparem, toString, ó, retorna uma string e não recebe nada. Se eu escrever um método que também retorna uma string e não recebe nada, eu estou sobrepondo o método lá da minha superclasse, ou seja, método de object. Vamos ver? Olha só, aqui eu vou retornar o seguinte, ó, minha classe programa, ok? Então, olha só, em vez de retornar isso aqui, que vem de object, eu estou sobrepondo o método toString, dando para ele uma nova implementação. Vamos ver o que acontece quando eu executo esse programa? Run as, Java Application. Estão vendo? Ele mostra a minha classe programa. Então, olha só, quando eu chamo toString aqui, ele está chamando. Se esse toString não existisse, veja só, se eu rodasse isso aqui, qual é o toString que ele está chamando? O que está lá em object. Agora, se eu pegar e sobrepor esse método novamente com a mesma assinatura e dar para ele uma nova implementação, vai ser chamado o método da subclasse. Isso se chama sobreposição de métodos, ok, pessoal? Então, é um conceito muito interessante aqui, tá? Então, na nossa aula, a gente está falando que a classe Object ela é a mãe de todas as classes em Java, ok? E ela tem várias coisas interessantes. Olha o toString. Então, o toString, na nossa aula, ele fala que a implementação padrão que vem lá de Object é assim, ó. Ele mostra o nome da classe, arroba e um hashcode, tá? Agora, se você quiser, você pode dar um override, sobrepor o método string para retornar um texto qualquer. E geralmente a gente coloca um texto mostrando os atributos que estão armazenados nessa classe. Tá bom? Então a gente vai fazer isso no nosso exercício. O equals, pessoal, é um método que tem lá em Object também que é extremamente importante. Por quê? Olha só, quando eu quero comparar dois objetos, lembra que duas strings a gente compara com equals? Lembram? Olha só, então vou declarar aqui uma string S1, sysout S1.equals ABC, tá bom? Essa aqui como ABC. Esse equals, ele vem de onde? Olha só, se eu clico aqui, ele abriu a classe string. A classe string ó, tem um método equals, que ele vai comparar duas strings. Mas, e lá na minha classe programa, será que tem um equals? Tem, porque vem lá de object. Olha só, vem lá de object, herdado. Ó. Quando está lá em object, todas as classes herdam esses métodos aqui que estão em object, inclusive equals. A classe string herdou o equals, só que ela, o que ela fez? Sobrepôs o método equals, dando para ele uma nova implementação. Por que o equals é interessante, pessoal? Temos aqui um exemplo. A gente compara duas strings usando o equals, ok? Não, a gente não compara duas strings usando igual, igual. O equals é interessante, como a gente vai ver, lá na classe ArrayList. Quando a gente quer saber se a lista contém um determinado objeto, a gente chama lá o método contains. E o contains, o que ele faz? Ele chama o equals da nossa classe para ver se algum objeto que está naquela lista, né, se existe algum objeto repetido na sua lista. Ok? Então a gente vai ver esses métodos aqui que são bem interessantes. Então estamos falando aqui de sobrepor métodos lá da classe Object. Então a gente pode escrever aqui, né, o nosso método equals para comparar coisas. Então a classe pessoa, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, sobrecarga do construtor. Ué, aqui ele não está falando do equals. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, aqui o equals, que vem lá de object.
Inclusive, o equals recebe um object, tá joia? E retorna um boolean. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa verificar se esse objeto que está chegando aqui é uma instância de pessoa, nesse caso, a classe pessoa. Tô perguntando, é uma instância de pessoa? Tá? Porque se não for, já retorna false, não é igual, não é equals. Se for um objeto de pessoa, aí eu converto para pessoa e faço uma comparação por CPF. Aí você vai dizer, o que define duas pessoas iguais? Aqui ele está dizendo que duas pessoas iguais têm o mesmo CPF. Ok? Você vai dar a sua implementação de equals. E a gente vai ver também a questão de pacotes. Isso aqui eu vou falar com vocês na prática, tá bom? Pacote é como se fosse uma pasta, ok? Então a gente não tem usado packages nas nossas classes, mas no segundo exercício a gente vai usar. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, eu vou colocar minha classe pessoa dentro da pasta BR, dentro da pasta BR tem uma pasta UCB, dentro dessa pasta UCB tem uma pasta CISA, entidades, e eu vou colocar minha classe pessoa aqui, dentro dessa pasta, ok? Essa é a ideia de packages, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso exercício, pessoal. Olha só, cria uma classe pessoa com nome, código inteiro e salário. A classe social de uma pessoa vai ser calculada da seguinte maneira. Ó, a pessoa vai estar na classe A1 se tiver uma renda superior a 14.400. Na classe A2, se a renda dela for maior que 8.000. E assim até a classe F, maior que 400, ok? E aí ele quer o seguinte, receba os dados de uma pessoa e apresente todas as informações da pessoa, inclusive a classe, por meio do método, olha só, toString, ok? Então a gente vai escrever um método toString para a nossa classe pessoa para mostrar os dados de uma pessoa, tá bom? Um detalhezinho aqui, pessoal, é o seguinte, classe social da pessoa. A gente vai criar um método para determinar a classe social e esse método vai fazer o quê? Ele vai olhar para o salário, com base no salário ele vai retornar uma string, A1, A2, B, ok? Que vai ser a classe social dessa pessoa. Vamos lá, vamos começar. Eu vou diminuir um pouquinho a tela para que a gente possa ainda ver um pouquinho da descrição do nosso problema, pelo menos aqui no início, tá bom? E aí eu vou fazer algumas coisas aqui no nosso código, tá? Inicialmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar a minha classe pessoa aqui nesse meu arquivo programa.java. Depois eu vou colocar ela num arquivo à parte, tá bom? Então vamos lá. Então a gente quer uma classe pessoa, tá bom? Então a gente escreve assim, class pessoa. Sempre, pessoal, o nome da classe começando com letra maiúscula, tá bom? Então, olha só, vamos declarar, toda classe tem atributos. Então, vamos ver a classe aqui que ele está falando. Uma pessoa tem nome, então vamos lá, vamos digitar aqui, private, string nome. Sempre, pessoal, que vocês forem criar o atributo da sua classe, esse atributo, ele é private. Lembrando a regra do encapsulamento. Atributos privados, métodos públicos, ok? Nome tem o tipo string, é uma variável do tipo string, um atributo, ok? Vamos lá. Um código que é inteiro. Então vamos lá. Como atributo é private, tem o tipo int e se chama código esse atributo, ok? Salário. Salário também é private porque é atributo, tem o tipo double e vamos chamar de salário. Poderia ter colocado aqui Big Decimal? Poderia. Vamos fazer com double, depois eu altero para Big Decimal para a gente praticar, tá bom? Esses são os atributos. Pessoal, criou os atributos? Faça o seguinte, vamos criar os métodos get e set, tá bom? Isso é muito fácil de fazer, vocês não precisam escrever. Clica no botão direito, source, generate getters and setters. E aí, ó, deixa o Eclipse, ó, select all,
deixa o Eclipse gerar para você os métodos get e set, tá bom? O que são os métodos get e set? Get, vai perder o meu comentário aqui. O método get a gente usa para pegar o valor, tá? Para pegar o valor que está armazenado no atributo nome, como o nome é privado, eu não consigo acessar ele de fora da classe pessoa. Então, para pegar o valor do atributo nome, eu tenho o método get nome. Repare, nome, get nome. Pegue o nome, ok? Esse método tem como retorno o mesmo tipo do atributo e simplesmente aqui dentro retorno o atributo. Vamos lá ver o get código? Ó, o atributo chama código, eu tenho get código, que retorna um int, porque o atributo é do tipo int. Então, simplesmente retorno o atributo. Tá bom? Como é que seria o set para o nome? O set vai se chamar set nome. É simples assim, padrão, set e o nome do atributo, ok? E aí recebe o quê? Um valor, nome. E aqui eu digo que o atributo nome recebe o valor que está chegando em nome. Vocês estão vendo que tem duas variáveis nome aqui? Cuidado, esse nome aqui é o parâmetro do meu método. Esse nome aqui é o meu atributo. Como é que eu sei que é o meu atributo? Porque tem o this na frente. Tem o this na frente, eu estou falando do atributo. O atributo nome recebe o nome que vem aqui com o parâmetro do método, ok? Então, esses são os métodos get e set. Vamos lá, vamos construir agora um outro método que vai calcular a nossa classe social, de acordo com essa tabelinha aqui, tá? Então, ó, calcula a classe social. Eu vou até fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, ok? E aí eu já vou abrir minha janela, melhor. Vou colocar isso aqui como comentário também, para a gente poder, ó, né? Então eu posso selecionar aqui, ó, Ctrl, a barrinha de comentário, olha, já comenta ali para mim, só para eu ter aqui essa especificação, tá bom? Então eu vou ter um método aqui que vai ser público, ok? Esse método vai retornar uma string, ou seja, vai retornar A1, A2, B, C, tá bom? Uma string. E esse método vai se chamar get classe social, tá bom? E esse método vai funcionar assim. Eu vou simplesmente, pessoal, traduzir essa tabelinha aqui, ó. Olha só. Se o salário for maior que 14.400, então o que ele vai fazer? Ele vai retornar. Pronto. Caso contrário, vamos ver. Se for maior que 8.100, vai retornar A2. Então, vamos continuar esse if. Ó. Vamos encadear vários ifs. Else if salário for maior do que 8.100, então faz o quê? Retorna A2. E aí a gente vai continuar. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. Estão vendo que às vezes não é tão claro a gente ver que isso aqui é 14.400? Teve um recurso novo do Java que apareceu, se eu não me engano, foi no Java 7, ou no 5 ou no 7, tá? Que diz o seguinte, eu posso colocar aqui um underscore, tá vendo? Esse underscore, pessoal, na hora que o compilador vai olhar para esse número, ele simplesmente ignora, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá bom? Esse underscore só serve para ficar mais claro. Repare que se a gente estivesse escrevendo 1 milhão, eu poderia escrever 1 underscore 000 underscore 000. Fica mais fácil de eu ver aqui esse número. Tá bom? Bom, então, a nossa tabelinha de regras seria... Tá bom? Olha só. Se o salário for maior que 14.400, vai retornar A1. Caso contrário, se for maior que 8.100, vai retornar A2.
Caso contrário, se for maior que 4.600, vai retornar B. E assim por diante, tá bom? Aí, quando chegar lá no final, pessoal, no último else, eu poderia colocar else se for maior que 400, mas não, veja só, se nenhuma dessas condições aqui for verdadeira, ele vai cair no else. Então, nem precisa escrever a última condição aqui. Então, se não for verdadeiro nenhuma dessas condições, então ele está na classe F, tá bom? Então, esse é o meu método para calcular a classe social, tá bom? Mas vamos lá. O que o programa está me pedindo? Para mostrar as informações da pessoa usando o toString, ok? Pessoal, tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso simplesmente escrever aqui, ó, public string toString, tá bom? E colocar alguma coisa, retornar alguma coisa, tá? Aqui eu estou sobrepondo o toString, tá? Ó, repare quando eu passo o mouse em cima, ó, olha só o que ele está dizendo. Override toString na classe Object. Tá vendo? Sobrepõe toString na classe Object. Pessoal, é uma boa prática, quando você está sobrepondo um método, você colocar um @override, uma anotação, @override. Só para avisar o Java, porque com isso aqui o Java ele já meio que sabe que isso aqui realmente você está sobrepondo alguma coisa, tá? Se, por exemplo, eu escrevesse aqui, ó, toString, tá vendo? Ó, ele está reclamando aqui porque eu coloquei esse override. O override diz que eu estou sobrepondo um método, mas espera aí, não tem nenhum método lá na superclasse que tem esse nome, toString. Estão vendo? Então, essa anotação serve para isso, tá bom? Se eu tirar a anotação, vai entender que isso aqui é um método. Mas ele não vai entender que eu estou sobrepondo um método, tá? Ele vai entender só que é um método. Então, o override aqui, ele vem com essa intenção. A gente dizer, estou sobrepondo um método. Então, se ele não encontrar esse método para sobrepor, ele vai reclamar, tá bom? Silvestre está perguntando se dá para utilizar o switch aqui. Silvestre, não. Você sabe por quê? O switch ele funciona com valores constantes. No switch a gente não tem comparação. O switch ele é assim. Você coloca assim, switch, valor aqui, ok? Aí você coloca case 1, ok? Case 2, não é? Ou seja, se esse valor aqui for igual a essa constante, ele faz alguma coisa. Se for igual a essa outra, faz outra coisa. Mas repara, isso aqui é mais ou menos equivalente a uma condição. Isso, valor é igual a isso aqui? Ok. Mas eu não tenho no switch uma coisa dessa aqui, ó. Uma condição com maior, uma comparação. Ok? Então, por isso eu não posso usar o switch. Mas eu poderia usar uma expressão condicional. Vocês querem usar uma expressão condicional aqui? Ficaria complicado, mas vamos lá. Salário é 14.400? Então vai retornar isso aqui. Caso contrário, é maior que 8.200, 8.100, então vai retornar isso aqui. Caso contrário, o salário é maior que isso aqui, vai retornar isso aqui, né? Na verdade, o ideal é colocar assim, né? Sempre depois da interrogação, né? Quando você está falando com expressão condicional. E você vai fazendo, né? Caso contrário, o salário é maior que isso aqui, torna C. Caso contrário, o salário é maior que 14.000, perdão, 1.400, retorna D. Essa é a equivalência, tá? Você pode substituir aqui, no caso, por uma expressão condicional.
Realmente, caso contrário, se não for nenhuma dessas, F. Uma maneira de simplificar esse if, tá, Silvestre? É usando assim, uma expressão condicional, tá? Muitas pessoas não gostam disso aqui, porque diz que não é claro. Bom, mas para quem conhece a expressão condicional, eu digo, é muito mais claro do que um if com if, else, if, etc, né? Muito mais limpo você ler isso aqui, tá bom? Vamos lá para o toString? Pessoal, então é o seguinte, o toString tem que retornar uma string correspondente ao nosso objeto, tá bom? Então vou declarar aqui uma variável retorno, tá bom? E eu vou dizer o seguinte, essa minha variável retorno vai guardar o quê? Eu vou colocar uma string aqui, contendo tudo aquilo que eu quero que ele mostre quando eu pedir para passar esse meu objeto do tipo pessoa, né, para um system out println. Então, olha só, posso passar aqui assim, ó, estou construindo uma string, ó, retorno recebe nome mais, aí eu chamo get nome para pegar o nome, mais /n, o código, o salário e, olha só, estou chamando o método get classe social. Repara que get classe social está trabalhando em cima do salário, que é o atributo, ok? Então, definir um valor para essa minha variável, dou um return aqui, ó. Vou retornar ela aqui, tá bom? Então, quando o toString for chamado, ele vai retornar um texto contendo aí o nome, o código, o salário e a classe social. Ou seja, a descrição do meu objeto pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Agora que nós temos a nossa classe pessoa, a gente pode então fazer o que o programa está pedindo. O que o programa está pedindo? Ele está pedindo para solicitar os dados da pessoa, ok? Então, primeira coisa, nós vamos então precisar fazer a leitura desses dados do teclado. Então, vamos colocar aqui a nossa classe Scanner, que a gente tem utilizado nas outras aulas. Nós podemos simplesmente passar o mouse aqui, ó, e clicar aqui para adicionar o import. Repare que foi adicionado o import, Java Scanner, ou a gente poderia ter digitado aqui Shift Ctrl O, tá bom? Uma coisa ou outra. Então vamos lá. A gente vai pedir os dados da pessoa e depois a gente vai pegar e vamos guardar esses dados em um objeto do tipo pessoa, ok? Como é que a gente pede os dados da pessoa? Assim, ó. Nome da pessoa. Então, em outprint, entra com o nome da pessoa e a gente chama o nosso objeto scanner, chama next para ler o nome. Vamos pedir o código da pessoa, parecido, só que agora a gente vai chamar next int, para ler do teclado o valor do tipo int. Vamos pedir o salário da pessoa. Então vamos lá, agora a gente vai chamar next double, da nossa classe scanner, ok? Então, temos agora o nome, o código e o salário. Vamos guardar esses dados no objeto do tipo pessoa. Então vamos lá, a gente declara uma variável do tipo pessoa, ok? E vamos inicializar essa variável com uma nova pessoa, ok? Lembrando, pessoal, que sempre o new ele chama o construtor da classe pessoa. Professor, mas cadê esse construtor? Quando a gente tem uma classe e a gente não define nenhum construtor, o Java automaticamente cria para você um construtor. O construtor é isso aqui, pessoal. É um método que tem o mesmo nome da classe, ok? Repara, o mesmo nome da classe e que não tem retorno, tá bom? Esse construtor, esse método aqui, ele é chamado quando você executa esse new aqui. Você fala new, aí o que é isso aqui? É uma chamada ao construtor. Ó. Repara, quando eu clico aqui no Ctrl e eu aperto para lá. Agora, como eu não tinha colocado isso, ó, comentei, porque quando você não coloca um construtor da classe, o Java automaticamente cria esse construtor para você, tá bom? Que ele chama de construtor default, tá bom? Então vamos lá.
temos o nosso objeto tipo pessoa. Então, agora a gente vai pegar e vamos guardar lá, ó, pessoa.set, nome. Então, vamos guardar o nome nessa pessoa. Vamos guardar o código, ok? O código que foi lido, ó. Vamos passar o método set. E vamos guardar aqui o salário. Pequeno comentário aqui, pessoal. Isso que a gente fez aqui, eu digo que é praticamente a parte 1 e 2 da atividade avaliativa 2. A gente definiu uma classe, os atributos, os métodos get e set, e agora estamos chamando os set. Estamos instanciando essa classe e chamamos os métodos set para guardar valores ali. Ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Agora que eu setei os dados da minha pessoa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o método sysout, ok? E vou chamar pessoa.toString, ok? Quando eu chamar pessoa.toString, ele vai mostrar os dados da pessoa. Vamos lá? Vamos executar isso aqui? Então, run as Java Application. Detalhe, meu console está aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá. Nome da pessoa, Luiz. Código da pessoa, 1, 2, 3. Salário da pessoa, vamos colocar aqui, 2.000, ok? Só mostrou aqui os dados, tá? Como é que ele mostrou os dados? Com o toString, tá bom? Então, vamos ver, 2.000, a classe social, 2.000, 2.000, 2.000, maior que, ó, entre 2 e 300, maior que 2.300 é C, maior que 1.400 D, então tá correto, tá bom? Olha só, vamos ver como é que esse negócio funciona? Eu vou comentar isso aqui, em vez de chamar toString, eu só vou passar pessoa. Vamos lá? Ele tem que dar essa mesma saída. Vamos ver se vai dar? Então, run as Java Application, entre com o nome da pessoa, Luiz, código 1, 2, 3, 2.000. Vendo? O resultado foi o mesmo. Então, isso prova, pessoal, que quando eu passo uma variável do tipo classe para o System.out.println, o que ele faz? Ele chama o toString. Ou seja, esse System.out.println aqui, ele é equivalente a esse aqui de cima. Tá bom? Quando você passa essa variável aqui para o System.out.println, ele automaticamente chama para você o toString da sua classe. Tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Vamos fazer uma coisinha? Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Vamos lá. A gente está colocando várias classes no arquivo, tá? A forma usual, pessoal, de trabalhar com Java é o seguinte: uma classe em cada arquivo, ok? Então, vou pegar essa nossa classe pessoa aqui e a gente vai criar aqui, ó, new class pessoa, tá bom? Então, olha só, criei aqui a classe pessoa. Repare que ele colocou a classe como pública. Sempre, pessoal, quando a gente tem um arquivo pessoa.java, a gente tem uma classe pública lá dentro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha classe pessoa, vou tirar daqui, tá bom? Então, minha classe programa vai ficar só com a classe programa e vou deixar aqui a minha classe pessoa, tá bom? Agora está no seu próprio arquivinho. Tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu dar um Shift Ctrl O para ver porque ele está reclamando, porque eu tenho que dar um project clean, tá bom? Para ele recompilar tudo novamente, porque ele já tinha criado uma classe pessoa lá que não era pública, tá? Então tá aqui minha classe pessoa, minha classe programa, ó, tá separadinha aqui. Tá? Vamos ver o que ele está reclamando. Tipo pessoa já foi definido. Ok, vamos lá. Salvei. Agora está tudo bonitinho. Ó. Repara que não tem nada vermelho aqui reclamando. Tá bom? Então, repara, minha classe programa está aqui. Ela usa a classe pessoa que está em outro arquivo. Tá bom? Se eu rodar isso aqui, ó, vocês vão ver que ele vai
rodar bonitinho, tá bom? Aluno aqui, ó, o nome da pessoa, Silvestre, ok? Código 10, usuário, ok? Vocês vão ver que funciona direitinho o programa, tá bom? E a forma usual da gente trabalhar com Java é assim, pessoal. Cada classe em um arquivo .java, tá bom? Nos nossos exemplos, eu tenho colocado isso tudo num arquivo só para ficar mais claro, mais fácil de explicar para vocês, tá? Mas a forma usual é essa aqui. Pessoal, dúvidas até aqui? Ô, professor, eu quero só tirar uma dúvida rapidinho. Claro, Ricardo, estamos aqui para isso. Nesse caso aí dessa saída aí no System Out Print Alien aí, que colocou pessoa, ele só tá tendo essa saída porque tem o método toString definido, né? Senão ele ia sair aquele endereço de Exato. memória, né? Exato. Vamos lá, vamos fazer aqui. Olha só, deixa eu puxar a classe aqui, pessoa. Ó, puxei para lá. Vamos deixar aqui o código aqui. Tá, vou lá no toString dele, ó. Eu vou comentar esse override, tá? E vou mudar o nome desse método para toString, tá? Então, ele vai chamar o quê? O toString que vem da onde? De object, porque não tem mais o toString em pessoa, tá? Vamos ver o resultado disso? Então vamos lá, run as, Java Application. Então vamos colocar aqui Luiz, 123, 2000. Ó, tá vendo? O que é isso aqui? Isso é chamada de toString que vem lá de object, que eu mostrei para vocês, tá? Então, agora, se eu coloco toString, aí sim ele vai entender que ele está sobrepondo o método de object, então ele vai chamar esse toString, tá? Então eu venho aqui, run as, Java Application, ó, aí quando eu venho aqui Luiz, 123, 2000, aí ele chamou esse toString, tá joia? Não, beleza, entendi. Perfeito. Então, essa aqui é a sobreposição de métodos, tá? Aqui em ação. Vamos lá. Próximo exercício. O próximo exercício vai ser interessante, porque ele, na verdade, ele continua o que a gente estava fazendo. Olha só o que ele diz. Utilizando a mesma modelagem do exercício anterior, receba os dados de várias pessoas. Ou seja, a gente não vai precisar criar de novo a classe pessoa. Nós vamos usar a mesma classe pessoa, tá bom? E armazene em um array list, tá? Não é permitido armazenar duas pessoas com o mesmo código. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai sobrescrever o método equals, tá? Após receber os dados, enquanto o usuário desejar, apresente todas as pessoas informadas usando o toString. Olha só, a gente já tem o toString, né? Além da implementação do equals e do toString, realiza o empacotamento e distribui suas classes, sabendo que você trabalha na empresa tal, tal, tal. Então, nós vamos colocar essas nossas classes em um package, tá bom? Mas primeiro, vamos lá, vamos por partes, né? Ele disse aqui que, primeira coisa, vamos lá para a nossa classe pessoa, a gente vai ter que colocar aqui um método equals, tá? E o que é esse nosso equals? A gente vai adicionar aqui também, tá? A gente poderia escrever esse equals aqui, mas uma forma fácil de fazer isso para sobrescrever é a gente dar Ctrl barra no Eclipse, tá? E a gente escolhe lá, ó, equals. Estão vendo ali, ó, override método, sobrepõe o método de object. A gente clica aqui, ó, e ele já coloca para a gente a assinatura do método equals, tá bom? Equals funciona assim, ó. Ele vai passar um object aqui e a gente precisa dizer se esse object é igual à pessoa que eu tenho aqui agora, que eu estou querendo comparar, tá bom? Primeira coisa, pessoal, que a gente sempre faz no método equals é o seguinte, a gente pergunta, olha só, se eu vou chamar isso aqui em vez de obj, vou chamar de outro, tá bom? Objeto, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, ó, a gente só, se outro não for instância de pessoa, então, ó, eu quero que guarde false aqui, ó. Primeira coisa que a gente sempre faz no equals, a gente pergunta, ó, se esse outro que está vindo aqui, que tem o tipo object, não for uma instância da minha classe, que é pessoa, onde está meu equals, eu retorno falso de cara,
Tá bom? Por que eu faço isso? Porque logo em seguida eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou declarar uma variável chamada outra pessoa, tá bom? E vou fazer o quê? Eu vou converter esse meu para pessoa. Como é que eu converto ele? Assim, ó, coloco entre parênteses a classe que eu quero converter, tá bom? Nessa conversão ele poderia levantar uma exceção, se outro não fosse um objeto do tipo pessoa. Agora, como eu fiz esse teste aqui em cima, eu sei que outro tem o tipo pessoa, ok? Então eu estou agora convertendo para ver esse meu objeto como um objeto tipo pessoa. E agora eu posso fazer o seguinte, olha, agora vem o meu equals. O resultado do meu equals vai ser o resultado da comparação do método getCódigo, que eu estou chamando aqui, com o meu outro objeto de pessoa. E aqui no outro eu vou chamar o get, outra pessoa ponto get código, ok? Eu vou chamar o get código desse meu objeto e do outro objeto. Se os dois forem iguais, ele vai retornar true. Então o equals dá true. Se forem diferentes, vai dar false, ok? Então essa é a implementação do nosso equals, tá bom? Isso aqui é a primeira parte que ele pede, tá? Agora, no programa, ele fala o seguinte, que ele quer que essa leitura aqui, ela seja feita várias vezes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mudar um pouquinho isso aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui uma lista de pessoas, né? Vamos deixar esse código aqui, porque a gente vai precisar dele, mas daqui a pouquinho a gente vai usar ele. Então, a gente vai definir uma lista de pessoas. Então, vou declarar aqui, ó, uma lista de pessoas, ok? E a gente vai criar essa lista usando um novo ArrayList, tá bom? Pessoal, aqui eu declarei uma lista crua. Repara, é uma lista, como eu não defini nada, eu posso jogar qualquer coisa nela. Eu posso jogar um object aqui, qualquer objeto em Java. Para dizer que eu quero guardar somente objetos do tipo pessoa aqui, aí eu coloco essa anotação do diamante e coloco aqui pessoa. E aqui eu coloco um diamante vazio também, tá bom? Eu poderia colocar aqui um diamante pessoa, tá bom? Mas a partir do Java 8, eu já posso fazer isso aqui, que economiza o código. Como eu sei que minha lista tem o tipo pessoa, eu não preciso repetir pessoa aqui, tá bom? Então, com isso aqui, eu crio uma lista onde todos os objetos do tipo pessoa. Se eu não colocar esse diamante aqui, pessoal, eu posso colocar nessa lista um integer, uma string, uma pessoa, um pedido, o que eu quiser, tá bom? Então, é uma boa prática colocar o tipo dos elementos da lista, tá bom? Isso aqui é template em Java, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma repetição. Essa minha repetição vai ser assim, ó. Olha só, vou declarar uma variável que eu vou chamar aqui, ó, boolean. Continua lendo pessoa é false, ok? E eu vou fazer aqui um do while, tá bom? O do começa aqui e a condição dessa repetição vai ser while o quê? Continua lendo pessoa, estiver guardando true, tá bom? Eu vou ter uma repetição aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou solicitar os dados da pessoa aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Vou jogar esse código ali para cima. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou solicitar os dados da pessoa, ok? Vou guardar os dados dessa pessoa em um objeto tipo pessoa, tá? Logo em seguida, eu vou verificar se já existe uma pessoa que tem esse código, ou seja, eu vou chamar o equals, né? Ele vai usar o equals para verificar isso aí, tá bom? E aí, para fechar o loop, eu verifico se tem que continuar a leitura, tá? Deixa eu já colocar essa partezinha aqui, só para a gente fechar esse nosso loop.
continuar verificando se quer fazer a leitura, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai ler um valor do teclado, S ou N, ok? Se for S, ele vai setar essa continua lendo pessoa com true. Caso contrário, vai setar com false. Então, olha só. Entrei no loop, essa variável está guardando false. Aí eu peço um valor para ela. Se estiver guardando true, ele vai executar de novo isso aqui. Solicita os dados da pessoa, guarda os dados do objeto da pessoa, ok? Se for falso, ele vai parar essa repetição. Tá bom? E aí? Como é que eu solicito os dados da pessoa? Pessoal, já tem esse código aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui de baixo. Tá bom? Vou pegar ele aqui de baixo, que a gente tinha feito, e vou simplesmente colocar dentro da repetição. Ó, solicito os dados da pessoa. Tá bom? Guardo os dados, perdão, pessoal, em um objeto tipo pessoa. Também já fiz isso. Olha só. Essa parte aqui, ó. Eu já tinha feito isso aqui no programa anterior. Então, vamos lá, vou só repetir. Agora esse restinho aqui, realmente eu vou mandar embora. Tá? Então, olha só. Isso aqui não é novidade, a gente já tinha feito. Agora o que a gente precisa é fazer esse resto aqui. Tá bom? Olha só, pessoal, o que a gente vai fazer? Como a gente vai testar se já existe uma pessoa com esse código? Eu não tenho a minha lista de pessoas aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer um if assim, se a lista de pessoas, ponto, contains, ó, chamo o método contains, e eu passo essa pessoa, olha só, o que é a pessoa? Essa aqui que eu estou instanciando. E esse contains, como é que ele vai funcionar? Que mágica é essa? Olha só, acompanhe comigo. Ele vai retornar true, ou seja, ele vai dizer que realmente a lista contém uma pessoa, tá bom? Se, olha só, retorna true se somente se essa lista contém ao menos um elemento tal que, olha só, quando ele chamar o object de um elemento da lista, comparando com essa minha pessoa, se isso aqui retornar true. Vocês estão vendo a importância do equals, pessoal? Em resumo, esse meu contains, ele vai funcionar porque lá na minha classe pessoa eu tenho um equals. Ele vai usar esse equals para realmente saber se já existe uma pessoa, essa pessoa aqui na minha lista. E lá no equals, o que eu disse? Que uma pessoa é igual a outra se os códigos forem iguais, ok? Nós vamos fazer esse teste, tá bom? Mas olha só, então, se a lista contém essa pessoa, ou seja, se o código bateu, eu vou escrever uma mensagem, existe uma pessoa com esse código aqui, tá bom? Caso contrário, ou seja, se a minha lista não contém a pessoa, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou pegar e vou adicionar essa pessoa na minha lista usando o método add. Ok? Tudo bem aqui, pessoal? Então tá. Então essa é a ideia. Esse é o loop, tá, pessoal? Então o loop aqui ele vai fazer o quê? Solicita os dados da pessoa, cria um objeto do tipo pessoa, guarda esses dados lá nesse objeto, ok? Vai verificar se já existe uma pessoa na lista. Ou seja, ele vai olhar pelo código da pessoa e vai verificar se já tem nessa lista uma pessoa com o mesmo código. Se já tiver, ele vai falar já existe uma pessoa com esse código. Agora, se não existe uma pessoa com esse mesmo código na lista, ele vai adicionar na lista essa pessoa. Aí ele vai perguntar, quer continuar repetindo? Para continuar o loop, ok? Então, logo depois desse loop, o que a gente tem? A gente tem algumas pessoas que foram cadastradas nessa lista. Então vamos agora mostrar essas pessoas que foram cadastradas. Para isso a gente usa o tipo de for especial que a gente tem aí no Java, que é o for each. Então a gente faz assim, ó, para uma pessoa na lista de pessoas, faça. O que eu vou fazer? Aí vamos lá. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui uma barrinha, tá bom? E aí vamos mostrar essa pessoa. Quando eu escrevo aqui system.out.println pessoa, é a mesma coisa que escrever chame o método toString, passando ele para o system.out.println, ok?
Vou deixar assim, depois a gente tira o toString. Então tá, esse é o meu programa. Vamos rodar ele? Eu vou fazer o seguinte, para rodar ele, eu vou puxar um pouquinho... Não, vou deixar aqui a janelinha aqui, só vou puxar ela mais aqui para cima, para a gente ter um pouquinho mais de espaço, tá bom? Então, run as Java Application, entre o nome da pessoa, Luiz, com código 10, ok? Salário 2.000. Continua lendo pessoas? Sim. Então vamos lá. Silvestre, com o código 20, salário 5.000. Sim. Vamos lá. Matheus, com o código, reparem o que eu vou fazer agora. 20. Já tem alguém com código 20? Tem o Silvestre. Então vamos ver o que vai acontecer. Vou digitar, ele vai permitir eu digitar o salário, né? Porque olha só, estou aqui, ó, pediu o código, pediu o salário. Aí vamos colocar aqui 6.000. Ó, aí ele chegou aqui nesse if. Esse contains aqui, ó, retornou true, ou seja, ele falou que a lista já tinha uma pessoa com código 20. Perceberam? Como é que ele fez isso? Ele chamou equals. Então ele não adicionou Matheus na lista. Continua lendo pessoas? Não, vou parar aqui agora. Então só tem duas pessoas na lista, o Luiz e o Silvestre. Então, ó, Luiz e o Silvestre. Tá joia? Pessoal, dúvidas aqui nesse programa? Falta a gente fazer uma coisinha nele, tá? Olha só, ele pediu para colocar isso em um package. Então, olha só, ele falou que tem uma empresa que tem aqui, ó, anonymousti.com.br. Então, geralmente, a gente organiza as classes de uma empresa da seguinte maneira, do lado contrário. Então, a gente cria um package br com anonymousti. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó, clica aqui, ó, no Java, new package, ok? Aí a gente dá um nome para o package, por exemplo, br com anonymousti, finish. Tá vendo? Criou um package aqui. Aí eu posso pegar essas minhas classes e mover elas aqui, ó, para esse pacote. Estão vendo que agora dentro do Source apareceu, ó, esse packagezinho? Olha só minha classe pessoa agora. Se eu olhar lá em cima nela, eu vou ver, ó, package br com anonymousti. Por quê? Porque ela está nesse package. E a classe programa também tem um package aqui, tá vendo? Então, o que é o package? O package é para organizar as classes. Então, olha só, essa minha classe que está aqui, eu posso criar aqui na minha pasta Source, sem package nenhum, uma outra classe programa. Opa, não, espera aí que eu criei um package programa. Então, vamos lá, eu posso criar aqui uma classe programa. Nova classe programa. Certo? Eu quero uma classe com o método main. Não quero desse package. Eu quero do package default, ou seja, lá na raiz. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que aqui, ó, eu tenho duas classes programa. Tem uma que está aqui no pacote default, que não tem package, e outra que está lá nesse meu package anonymousti. Então, só para mostrar para vocês que são diferentes, tá? Alt, olá, mundo, por exemplo, tá bom? Então, se eu vier aqui e executar essa minha classe programa que está no pacote padrão, vejam só o resultado. Olá, mundo. Se eu vier nessa minha classe que está aqui no pacote anonymousti, ela tem um método main. Então, eu posso executar. Ok? E aí, entra com o nome da pessoa e aí vem aquele programa que vocês viram executando. Tá bom? Então, isso aqui é a organização de classes em pacotes ou packages. Eu falo um pouquinho disso aí lá na aula que eu adicionei na unidade 3. Pessoal, vou abrir agora para perguntas, ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre a aula, sobre o conteúdo, sobre a atividade avaliativa?
Não, professor, por enquanto está tranquilo. Essa questão aí de sobrescrição aí, principalmente dos métodos que lá da classe Object, se eu tenho que dar uma olhadinha melhor. Isso. Então, Ricardo, mas a ideia, isso aí a gente usa muito em Java quando a gente fala do polimorfismo, né? Inclusive na atividade avaliativa 3, na próxima aula eu vou comentar isso com vocês, tá bom? Mas essa ideia da sobrescrita, ela é bem interessante, porque olha só, uma vez que a gente tem um método lá na sua superclasse, ok? Você definiu um método de uma forma geral, tá? Você pode sobrescrever ele nas suas subclasses. Ou seja, aquele método, quando você tem ele na superclasse, você garante que cada uma das subclasses da sua hierarquia de herança vai ter aquele mesmo método. Sendo que a sua subclasse ela pode dar uma nova implementação ou não para aquele método. Na atividade avaliativa 3, eu peço justamente para vocês fazerem isso. Eu tenho uma classe mais geral, que chama figura geométrica, que tem um método lá chamado getArea. Qual que é a área de uma figura geométrica? Não sei, uma figura geométrica genérica, eu não posso calcular a área dela, entendeu? Mas eu deixo um método lá só para dizer, uma figura geométrica tem área. Aí quando vocês criam uma subclasse retângulo, aí vocês fazem o quê? Vocês vão sobrescrever esse método getArea. Porque para o retângulo, você sabe que a área é o produto da base pela altura. Aí você coloca lá, no retângulo, o método getArea vai retornar o quê? O produto da base pela altura. Legal, aí você cria uma subclasse triângulo retângulo. E aí você sabe que o método getArea tem que retornar o quê? Qual que é a área de um triângulo retângulo? A base vezes a altura sobre 2. Entendeu? Aí, quando fica aquela ideia de, eu não sei como é que... Mas o que eu colocaria no meu getArea lá do... O que eu colocaria nesse meu método getArea dessa minha figura geométrica? Eu não sei. A minha figura ela não tem área. Não é? Eu não posso retornar uma área zero. E aí, então, você pode colocar esse método da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui. Estou olhando já a primeira aula da unidade 4. Tá? Deixa eu ver aqui que a gente fala de polimorfismo. Olha só, aí lá para frente ele fala de classes abstratas e vejam só que legal. Olha só, pessoal, você pode colocar um método com abstract assim, ó. Olha, eu não sei o que a minha área, a área de uma figura geométrica vai retornar, mas eu quero que a minha figura geométrica tenha um método getArea. Então eu coloco assim, ó, abstract. E aí eu não tenho abre e fecha colchetes, está vendo? Eu só coloco um ponto e vírgula. Então isso aqui só vai servir para dizer que a minha classe, nesse caso aqui, ela tem um método getGratificação. Mas eu não sei como é a implementação desse método. Aliás, nessa minha classe, eu não tenho implementação desse método. Eu só estou criando um método para dizer que as minhas subclasses elas vão ter que sobrescrever esse método aqui. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso numa próxima aula, tá? Mas um ponto importante que eu falei lá na atividade avaliativa 3, que eu falei, olha, sua classe tem que ter um método abstract, então vocês vão fazer isso aqui, ok? Vocês vão declarar um método assim, e vocês vão perceber que quando você coloca um método como abstract, você também tem que colocar a classe como abstract, tá? Por quê? Porque senão o Java ele vai reclamar. Uma classe que tem um método abstrato, ela também precisa ser abstrata. E a gente vai ver que uma classe abstrata a gente não consegue dar new nela. Por quê? Por que eu não consigo dar um new em funcionário? Pessoal, isso aqui é meio evidente. Se esse método aqui não tem código para ele, como é que eu posso instanciar essa classe aqui com um método que não tem código para ele? Tá bom? Mas isso aqui é assunto para uma outra aula. Tá? É só mesmo para... Eu só quis tocar nesse assunto para talvez adiantar um pouquinho aí da atividade avaliativa
3, e já que a gente está falando dessa questão de sobrescrita de métodos, tá bom? Você conseguiu pegar a ideia, Ricardo? Não consegui, professor. Já tinha até Conseguiu? começado a fazer esse exercício anterior, eu só não tinha Legal. pensado, vamos dizer assim, que toda classe que eu estou criando, ela está herdando vários métodos da classe Object. E eu posso Perfeito. sobrescrever esses métodos dessa classe, entendeu? Eu só não tinha Perfeito. fazido essa ligação, basicamente assim. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Então você já pegou a ideia por trás Uhum. da coisa, tá bom? E você pegou a ideia de como, por que você coloca o método como abstract lá na classe figura, Na classe figura, na figura geométrica? é porque eu vou ter triângulos, quadrados diferentes no caso, né? E aí eu vou ter que pegar o da classe específica, do objeto específico que eu estou fazendo. Mais que isso, você está colocando o método getArea na sua figura geométrica. Mas qual que é a área de uma figura geométrica? Não Ah, não, sei. sim, isso. Ela é Na hora que geral eu. demais, não É, é? exatamente. Então você fala assim, não sei. Quando você fala assim, não sei o que eu vou colocar aqui, paf, coloca o método com abstract. Eu não sei, mas as minhas subclasses sabem. Então você só está colocando aquele método como abstract para dizer toda figura geométrica eu tenho um método getArea para calcular a área dela. Agora, aqui, nessa classe, figura geométrica, eu não sei o que eu colocar, o que eu coloco nesse método. Eu não sei. Simplesmente não sei. Então, coloca como abstract. Tá bom? Fica Basicamente a é para dica aí. forçar a colocar esse método na classe, né? Exato, para forçar você a sobrescrever esse método nas suas subclasses, tá bom? Beleza, professor. Maravilha, então, gente. Gente, mais alguma pergunta? Bom, eu vou encerrar então essa nossa aula por aqui, ok? Essa aula ficou gravada para os colegas poderem assistir também, né? Principalmente a parte que a gente fala aí das dúvidas aí da atividade avaliativa 2. Eu também dei uma pinceladinha aí na atividade avaliativa 3. É isso aí então, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, me mandem mensagem, tá bom? Não fica perdido, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço, boa noite.